Boa noite, povo. Tudo bem? Faz tempo que a gente não faz aí um vídeo, né, uma live. Faz algum tempo que a gente não faz, né? Mas esse ano é um ano muito importante para nós, mas vamos falar um pouquinho hoje. A gente sentiu o desejo de estar falando hoje um pouquinho, e o nosso tema escolhido para hoje é o dízimo, tá? O dízimo, embora muitas igrejas mencionem a respeito do dízimo, mas precisamos de ter uma explicação a respeito desse dízimo, né? Lembrando que algumas igrejas não cobram, tá? Mas deixam em vontade livre de cada membro, tá? Outras não cobram de forma alguma. Outras chegamos ao conhecimento que algumas só recebem o dízimo daquele que for membro em comunhão com a igreja. Por exemplo, se a pessoa não for membro em comunhão, a igreja também não recebe, né? Mas vamos ver o que a Bíblia está dizendo a respeito do dízimo. O que a Bíblia fala a respeito disso, né? Embora existem muitos usos e costumes, existem muitas formas de ser ensinado, mas o mais correto é o ensinamento das Escrituras. Observe o que diz aqui, o que a Bíblia de fato ensina a respeito desse assunto. A primeira vez que aparece aqui nas Escrituras a respeito do dízimo é no livro de Gênesis, capítulo 14, a respeito do dízimo, onde aparece pela primeira vez nas Escrituras. Aqui fala da história de Abimeleque e Abraão. Olha o que diz aqui. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, né? E bendito seja o Deus do Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu Abrão o dízimo. O dízimo aqui aparece na primeira vez nas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo de 18 a 20, né? Conta-se a história na Bíblia que houve um tempo de guerra entre Abraão e os seus inimigos. E nesse tempo houve a guerra de cinco. De um lado havia 5 reis, né? Ou seja, havia 5 nações, se considerando um rei para cada nação, né? Havia 5 nações. E havia do lado de Abraão havia poucas nações também, né? Estudando ali, parece que era 5 reis contra 4, contra 3, alguma coisa assim, né? Mas o que importa para nós é que, em relação à quantidade, nós vamos observar depois, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quantos reis eram, sei que a parte de Abraão era menor, né? Então o que importa aqui é o seguinte, é a respeito do dízimo. O dízimo ali na palavra de Deus fala que em Gênesis apareceu pela primeira vez, né, nas Escrituras. E então Abraão deu dízimo de tudo quanto tinha. E Levítico também fala um pouquinho. É importante entendermos se algumas pessoas podem chegar à conclusão de pensar: se eu dou o dízimo, para que serve, né? Se a igreja, por exemplo, algumas pessoas pensam assim que não vai entregar o dízimo porque a igreja, ou seja, a pessoa que está na liderança daquela igreja vai usar o dízimo de maneira errada, né? Mas observa bem,
Então entra a questão, para que serve? Né? Então aqui é o seguinte, diz na carta de Levítico, diz em Número, capítulo 18, versículo 21 a 28, a Bíblia conta a história a respeito desse dízimo. Embora nós não vamos falar tudo hoje, né, porque nós vamos gastar muito tempo, mas nós vamos dividir esse tema em algumas partes, certo? Mas vamos tocar um pouquinho no assunto, como a gente falou anteriormente, começou a primeira vez nas Escrituras no livro de Gênesis, né? E tem outras passagens bíblicas, mas o que importa para nós no momento a respeito desse assunto, ou seja, para que serve, de que forma foi usado, né? A Bíblia conta a história no livro de Levítico, livro de Número, que o dízimo foi entregue à tribo de Levi. Nesse tempo Deus separou o povo, todas as nações, pediu para que fosse contado as nações, né? E nesse meio de tempo que foi contado as nações, separou a tribo de Levi. Nós vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto também em relação à separação das tribos, né? Os filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestaram, serviço da tenda da congregação, né? Observa bem aí o assunto. O dízimo, segundo consta no livro de Números, capítulo 18, foi entregue, o Senhor Deus deu o dízimo para que fosse entregue à tribo de Levi, né? Então, naquele tempo, lá no passado, no tempo do povo de Israel, o dízimo seria entregue à tribo de Levi, né? Então, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não se levante sobre si o pecado e morra, né? E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não se levante sobre si o pecado e morra. Isso mostra para nós que havia ali todos os povos, todas as famílias tinham uma tenda, né? E a tenda chamada tenda da congregação é como se fosse a igreja de hoje. A tenda da congregação é como se fosse a igreja de hoje, né? E ali só aquele que fosse realmente santificado poderia entrar. É um assunto que nós vamos falar em outra parte, né? A respeito desse assunto, a respeito da purificação, né? De como se purificar para chegar na presença de Deus. Isso é algo que vamos falar em outra parte, né? Mas olha, os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Outra coisa importante para nós aqui, né? O dízimo foi separado lá no tempo do povo de Israel, foi separado exatamente para a tribo de Levi. Ou seja, o povo que fazia parte da tribo de Levi, eles não poderiam fazer nenhum outro trabalho fora que não seja a cuidar do serviço do Senhor. Então, vamos falar nesse momento a respeito de como surgiu esse plano nas Escrituras. O Senhor pediu que Moisés contasse as tribos. E todas as tribos, havia 12 tribos, o povo de Israel. E todas as tribos foram contadas, né? Cerca de 11 tribos foram contadas separadamente, todas as tribos. Mas quando chegou na tribo de Levi, o Senhor Deus pediu a Moisés: Moisés, essa tribo de Levi conta separado,
né? Não é para fazer a contagem incluindo as outras tribos. Porém, a todas as tribos era contado o povo para ser selecionado para a guerra, né? Porém, quando fez a contagem dos povos, a tribo seria contado acima de 20 anos, tá? A Bíblia registra que foi contado acima de 20 anos todas as tribos do povo que eram preparado para a guerra, tá? O povo que era preparado para a guerra. Porém, a tribo de Levi era contado separado. Lembrando que essa contagem era somente os homens, tá? As mulheres não entravam na contagem nesse povo aí. E na tribo de Levi foi contado as crianças acima de 1 mês, né? As crianças acima de 1 mês de idade. E lembrando também, né, que nesse período foi separado a tribo de Levi para cuidar do sacerdócio, ou seja, cuidar dos utensílios que fazia parte da tenda do Senhor, né? Por isso foi contado separadamente. Agora, por que então, entra a questão, por que então o povo de Levi que recebia os dízimos? O Senhor ordenou que os levitas recebessem o dízimo. Os levitas, ele não faria nenhum outro trabalho, tá? A partir daquele momento então que foram selecionados, os levitas, eles não poderiam fazer nenhum outro trabalho que não seja as coisas de Deus. Então ele ficava exclusivamente, o tempo exclusivo para as coisas de Deus. Ele não poderia fazer nenhum outro trabalho, a não ser as coisas de Deus, né? Por isso então, os dízimos era entregue aos levitas. E por outro assunto, os levitas farão o serviço da tenda, da congregação, e por sua falta, e responderão por suas faltas, né? O estatuto perpétuo estará para toda a vossa geração, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Ou seja, os levitas, eles não teriam nenhuma herança. Eles não teriam, financeiramente, eles não teriam nada perante a tribo de Israel, né? Por isso, então, ele seria separado para o Senhor. Você sabe o que me faz lembrar aqui? Nos chama muita atenção nesse texto que a Bíblia registra. Eu gostaria de fazer um comentário, que nós vamos usar esse termo mais para frente em outro estudo, mas mostra para nós que os levitas que ficou a cuidar da coisa, das utensílios do Senhor, fala também daqueles que são separados para o serviço de Deus. Isso inclui os obreiros, os missionários, tá? Inclui aqueles que cuidam das coisas de Deus. Então, eles são separados para esse serviço, tá? A Bíblia conta a história assim, que os levitas foi separado para cuidar dos utensílios do Senhor. Então, por esse lado, entendemos também que aqueles que são separados, exclusivos da obra do Senhor, eles não podem se envolver com outro serviço, né? Mas, por outro lado, eles precisam receber as contribuições para manter as suas necessidades físicas, os utensílios da vida necessários, manter seu mantimento diário, tá? Isso aconteceu com a tribo de Levi. Os levitas, ele não podiam cuidar de outro trabalho, não podiam trazer o sustento, digamos assim, para dentro de casa, porque eles estavam cuidando das coisas de Deus, né? Então, por isso, as outras tribos estavam trabalhando em outras funções, né? Eles tinham que, da parte que eles ganhavam,
ele tirava o dízimo. Tá? Então, chegamos aqui então à conclusão. O que é o dízimo? Né? O que é o dízimo? Segundo o dicionário da linguagem portuguesa, dicionário português, fala que o dízimo representa a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Né? Se é a 10ª parte, quer dizer então que é 10% da nossa renda a qual ganhamos, ou seja, do nosso salário. Né? Então é mais ou menos por aí. Aqui também diz mais um detalhe para nós estar em continuação aqui, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentarem ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, né? Também falará aos levitas, e lhe dirás, quando receberdes o dízimo da parte dos filhos de Israel, que eu vos dei por herança a vossa, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Observe aqui também, né? Mesmo os levitas, aquele que era separado para o Senhor, eles teriam também que oferecer o chamado dízimo dos dízimos, ou seja, se ele recebeu aquela contribuição que foi dada pelo Senhor, daquela parte a qual eles receberam, ele também tinha que tirar a 10ª parte e passar para o Senhor, né? Então isso era acontecido naquele tempo. Atribuí-vos a vossas ofertas como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar, assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e dele darei a oferta ao Senhor e Arão o sacerdote. Né? Como eu disse que nós vamos dividir isso aqui em algumas partes, né? Então até aqui nós concluímos que o dízimo foi entregue aos filhos de Levi, né? A tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela ficou por conta da obra do Senhor. Né? Ficou por conta de cuidar das coisas que pertenciam ao Senhor. Isso incluía as coisas sagradas do templo, os utensílios que era santificado, tudo isso ficava por conta da tribo de Levi. Né? Mas lembrando aqui também que ele diz, né? Os filhos de Israel que receberam a sua recompensa pelo seu trabalho, eles também contribuíam com o dízimo, esse dízimo que seria entregue à tribo de Levi, que não trabalhava em outra função a não ser as coisas do Senhor. Ele recebia aquele dízimo, e daquele dízimo ele também teria que oferecer o dízimo ao Senhor. Ou seja, do dízimo tirar também a 10ª parte ali e passar para o Senhor. Né? É muito importante isso, nós entendermos da forma que seria pela lei. E a lei falava que teria que ser assim. É importante então nós entendermos aqui mais uma vez, né? Aquele que cuida da obra do Senhor, aquele que cuida do ministério do Senhor, ele, em termos de trabalho físico, ele precisa ficar por conta do serviço do Senhor, né? Ele não pode se ocupar com outro trabalho, mas por isso também a igreja precisa de contribuir, né, com aqueles que estão no serviço do Senhor. Né?
São poucas palavras, nós vamos estar falando isso aqui em continuação, em outra oportunidade, tá? Mas que Deus possa estar abençoando, né? E deixa aí o seu comentário, o que você achou desse tema. E estamos aí, tá? Para esclarecer algumas dúvidas se precisar. E que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? E caso você tenha dúvidas também, procura a liderança da igreja a qual você reúne, né? E ali eles vão te dar uma explicação. Eu acredito em Deus que ali eles te explica mais a fundo, né? Tudo com base nas escrituras, né? Embora que se você também tiver as escrituras em mãos, procura estudar, né? O que a Bíblia diz, né? E eu acredito que a melhor forma hoje é as escrituras. Que Deus possa estar abençoando e completando a cada um, né? E que nós possamos a cada dia buscar um ensinamento da parte do Senhor. Deus possa estar abençoando a cada um de vocês.